Bom dia a todos. Meus irmãos, não vou hoje me alongar muito. Hoje é um dia especial, diferente, né? Teremos a batisteia hoje, né? Para não chamar de assembleia, vamos chamar de batisteia, né? E terá uma eleição especial hoje, né? Uma eleição. E não é da diretoria, né? A diretoria não se emocione porque não é da diretoria. Nós vamos até o final do culto eleger quem é o meu sucessor naquele trono que tem lá atrás. Né? Eu agradeço aos irmãos da diretoria o cuidado, mas nós temos que arrumar, porque quando o pastor não está, tem que alguém ocupar aquela cadeira bonita que tem lá atrás. Né? Então vai ter eleição hoje para ver quem é que vai ser o ocupante dela. Mas enfim, irmãos, é mais um dia especial. Nós, batistas mais tradicionais, nós nunca chamamos de assembleia, nem de sessão, como os não tão antigos chamam, mas nós, os mais antigos, chamamos de culto administrativo. Então, tudo o que se fará hoje, desde o do culto e da ministração da palavra, é um culto ao Senhor. Então, quer seja palavras, quer seja votos, quer seja eleição, tudo o que fizemos é culto ao Senhor. E devemos, então, não ter isso por um motivo qualquer, mas por um motivo especial, porque também é uma oportunidade que Deus nos dá de fazer alguma coisa na sua obra. Mas, irmãos, eu estava pensando, nós vamos votar, vamos colocar a diretoria, vamos colocar esses detalhes, e essa noite já, semana, eu pensando sobre isso, e pensando que todos, absolutamente todos, que vêm à casa de Deus, essa casa de oração, todos têm o mesmo desejo, o mesmo objetivo. Eu não acredito, sinceramente, irmãos, que alguém vem para a igreja com o intuito de incomodar, de atrapalhar, de ser um problema, mas eu creio que todos têm o mesmo objetivo, que é fazer melhor, fazer com mais excelência, ter mais cuidado, né? E eu fiquei me deparando com esse sentimento. Eu digo, mas o que eu posso acrescentar nessa manhã à igreja para que nós venhamos a refletir através da palavra? Porque é verdade, irmãos, nós somos muito sinceros no falar. Nem sempre parece que se faz o melhor, e parece que nem sempre os outros fazem o que é correto, e parece que sempre nós temos alguma coisa a comentar e a criticar, e da maneira com que a igreja age, que ela se dirige, que ela é administrada. Isso, irmãos, eu falo para vocês, muito mais para mim do que para vocês, porque eu acredito que ninguém tem mais de 60 anos criado na Igreja Batista como eu aqui. Não sei se tem, mas eu acho meio difícil. E eu tenho. Nasci e fui criado na Igreja Batista. Então, irmãos, tudo que se possa dizer de sucessão, de ministério, de pregação, de viés teológico, tudo, irmãos, eu já passei por tudo isso. Então, eu posso dizer para vocês que não sei muito, mas já sei alguma coisa. Então, eu me deparei com uma situação inusitada. Há 44 anos atrás, eu tinha 15 anos. E 15 anos e meio, para ser mais exato, eu conheci a minha esposa. Ah, mas era bonita. Era bonita. Aquilo, quando a gente olhava assim, chegava... Nossa, ela andando, até o jeito dela era especial. E aí, meu pai, Leto, das antigas, ele chegou para mim e disse, cara, deixa dessa guria, larga dela, porque tu não tens idade. Pode parar, a gente já trabalhava naquela época, desde os 11. Aí ele disse, larga dessa menina, o dinheiro para tua pipoca, o dinheiro para teu cinema eu te dou, pode ficar só estudando, mas larga dessa guria. E eu, Leto novo, eu disse, pai, eu gosto dela e eu quero casar com ela.
Hoje, muitos pais, se um filho de 15 anos fala isso, acho que dá um ataque, né, irmãos? E eu fiz isso com 15 anos e meio. E aí eu descobri uma coisa. Eu não era homem completo para casar. Eu não podia, eu não sabia nada da vida, eu não tinha conhecimento de nada. E eu não tinha como tratar daquela esposa. Porque tirar ela de casa era fácil. Mas sustentar, manter, ser um homem de verdade, em todos os seus atributos, é muito complicado. E eu, então, me deparei com essa triste realidade. E eu lembro que eu fui numa empresa que trabalhava com moto em Criciúma, com 15 anos e meio, porque eu fazia várias coisas. Tinha conhecimento em várias áreas. Fundição, modelagem, muitas coisas. Mas eu disse, não, eu tenho que arrumar uma profissão porque agora eu vou ser um homem, eu tenho que tratar dela. E eu lembro que eu cheguei numa empresa e pedi uma vaga e me deram uma oportunidade. E eu entrei para aquela empresa e eu lembro que era uma oficina e eu lavei o chão. Era verão, tinha pouco trabalho, na época estava começando moto ainda em Criciúma. Eu lavei o chão, lavei a parede, lavei o banheiro, lavei a ferramenta. Quando não tinha mais nada para fazer, eu lavei o teto. E depois que lavei o teto, eu fui para o gerente e disse, eu quero a saída. Ele me chamava de alemão na época, pelo meu sobrenome. O alemão, mas o que tu está doido? O que é isso? Eu disse, não, eu não sei fazer de conta. Eu fui contratado para trabalhar e não tem serviço. Aí ele disse, não. Vai lá, bota uma cama num canto lá e dorme, mas fica aí. Resumindo, irmãos, um mês depois, eu peguei um motor, uma moto na época, e desmontei ela inteirinha, reformei ela inteirinha e montei. Quando ele chegou dentro da oficina, ele olhou e disse, quem é que te ensinou? Eu digo, não, eu fui observando, fui aprendendo, e fui fazendo isso. Aí eles me mandaram, com 15 anos, me deram um salário inteiro, me mandaram para São Paulo, na Honda, para fazer o primeiro curso da Honda do Brasil. Eu estou contando essa história para os irmãos, para que os irmãos entendam, e depois os irmãos vão ver na palavra, uma coisa muito importante. Nós, muitas vezes, não nos achamos capazes e não nos achamos aptos para fazer grandes obras. Mas Deus não nos chamou para nós fazermos grandes obras. Ele nos chamou para fazer a sua obra, que para nós, às vezes, é muito grande. Mas nós aí assumimos as coisas e achamos que tudo depende de nós. E que nós temos o controle das coisas. Mas a única coisa que Deus quer de nós é que nós temos a Ele a autoridade e a assinatura na minha vida, no meu casamento, na minha história, como na história da igreja. Como a igreja precisa entender que não é nós, muitas vezes, tomando decisões e seguindo caminhos aleatórios, que nós conseguimos aquilo que Deus quer para a sua igreja. Porque qual seria o casamento perfeito? Qual seria o marido perfeito? Ou qual seria a história perfeita? Talvez, irmãos, nenhum de nós aqui alcancemos isso. Mas quando nós nos colocamos na mão de Deus como igreja, Deus vai pegando aquela coisa que não tinha jeito, que não tinha situação, aquela coisa, e Ele vai moldando, vai fazendo, porque a igreja é dele, a obra é dele, e nós só temos uma coisa a fazer: cooperar. Ou, como falei no começo, muitas vezes achar defeito, muitas vezes criar situações, e muitas vezes não ser usado por Deus para que aquela coisa pequena, informe, numa cidade pequena, se torne uma igreja de valor, uma igreja com as coisas no seu devido lugar. As coisas colocadas da maneira correta, do jeito não meu, não teu, não nosso, mas do jeito de Deus. Paulo escreve aos Efésios e ele dá uma ideia. Ele dá uma ideia disso para que nós, através do Espírito Santo, porque
Irmãos, muitas vezes, eu na minha igreja tive muito trabalho no começo do meu ministério, porque muitas vezes o irmão vem para a igreja e ele quer ter compreensão de tudo, e ele quer entender tudo, e ele quer até discernir tudo. E é engraçado isso. Quando eu observo, e eu sou apaixonado por essa classezinha que vem aqui na frente no início do culto, quando eu observo, parece que mais me assemelho a essas crianças do que a alguém maduro. Porque eu não sei quantos dos irmãos têm filhos adolescentes, mas eu diria para os irmãos que pai e mãe não sabem fazer compra em mercado. Que, aliás, eles mal sabem qual é a melhor roupa para o adolescente. Não é assim, vocês que têm filho adolescente? Vocês observaram quando vocês vão no mercado com um adolescente, que o adolescente nunca quer aquela comida que o pai e a mãe levam para casa? Ele sempre gosta daquele outro lado. A roupa que o pai e a mãe escolhem sempre ou é muito apertada ou é muito folgada, mas ele sabe qual é a melhor. A minha filha, certa feita, eu comprei, e na época nós escassos de dinheiro, nós compramos, sabe, irmã? Compramos um abrigo, mas como um pai assim mais zeloso, aquele abrigo mais folgadinho que dá para alguns meses, crescia muito rápido. E eu nunca me esqueço que ela chegou na porta da igreja, chorando e dizia assim: pai, eu estou horrível com essa roupa. É verdade, mas ela não sabia a intenção, não sabia o porquê daquilo. Talvez, irmãos, todas essas analogias que estou fazendo é para que nós possamos refletir à luz da palavra o que Deus quer de nós aqui. Como Ele quer que nós vivamos como igreja. Por quê? Porque assim como a criança, muitas vezes ela não sabe o que é melhor. Muitas vezes eu me torno uma criança também, achando que sei o que é melhor. E sei o jeito que Deus quer que a igreja seja. Mas a única coisa que Deus me deu foi o controle de um ser humano. E para os maridos, por favor, não é as esposas, tá? E esposas, por favor, não é os maridos que Deus deu o controle para vocês, não. Cada um Deus deu o controle de si próprio. E se cada um de nós administrar diante de Deus aquilo que Deus quer para si, talvez nós consigamos entender o que Deus quer para a família, para a igreja e para que todos nós, movidos pelo Espírito Santo, entendamos que estamos aqui com um objetivo claro: glorificar ao nosso Deus. Efésios, capítulo 5. No capítulo 4, antes de ir direto ao 5, no capítulo 4, começando do verso 1, ele começa exortando a igreja na seguinte ideia: não existe essa função pastoral na igreja. Não existe a função da diretoria na igreja. Não existe do irmão de ancião da igreja, nem o grande entendido da igreja. Não existe isso. No plano de Deus, existe a unidade, em que Deus, em um, Ele administra isso de uma forma que a igreja seja recompensada. E ele começa dizendo assim: rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Então é muito importante cada um de nós observar isso, porque depois ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí vem o ponto alto: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Meu amigo e meu irmão, eu gostaria que você marcasse esse texto. E não importa qual sentimento que você tenha, e nem a vontade que você tenha, e não importa o quanto você está certo, ou o quanto você está errado no seu ponto de vista, a nossa vocação em humildade
A nossa vocação em mansidão e a nossa vocação, ela passa pela luta inconstante de preservar a unidade da igreja. Na igreja não pode ter dois lados, dois grupos. Não pode ter nós contra eles contra nós, nem esses contra aqueles. Porque todas as vezes que o meu sentimento, ou a minha cultura, ou a minha história na igreja, ela provoca isso, eu estou provocando alguma coisa que não é conforme o dono ou a vontade do dono. E ele começa, então, a partir do verso 7, a narrar essa história de uma maneira mais objetiva. Porque ele diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Não é da minha história, da minha capacidade, do meu conhecimento. Não. Eu estou aqui na igreja hoje, e o irmão e a irmã estão aqui na igreja hoje pela graça. E cada um de nós precisa entender que é o dom, a dádiva de Cristo que nos torna irmãos, servos, filhos, novas criaturas. E ele vai trabalhando e diz assim, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tudo isso, irmãos, é Deus pegando a organização da sua ideia, da sua vontade para a sua igreja e colocando isso de maneira clara. Mas parece, meus irmãos, e por favor não se ofendam, eu falo por mim, não falo por vocês, mas a vocês. Mas parece que nessa hora, muitas vezes, nós nos tornamos como crianças. E muitas vezes nós queremos achar o que é certo, o que é melhor. E às vezes nós até brigamos porque nós queremos aquilo. E aquilo é o certo, e aquilo é o errado. Mas nós não percebemos que cada um deve cuidar de si e do dom que Deus deu a si, com um objetivo único que vem a seguir, tendo em vistas o aperfeiçoamento, observe, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, eu tenho alguns conhecidos bem de longa data, que não estão mais aqui, não estão mais conosco. Não vou criticá-los, nem falar mal deles, em hipótese alguma. Mas eu vou dizer que em algum momento essa administração da vontade de Deus na minha vida da igreja não foi entendida. E essa falta de compreensão faz com que muitas vezes eu venha para a igreja e eu queira que a igreja sempre me satisfaça e me sirva. E eu quero dizer para os irmãos de uma maneira muito tranquila, que nós, batistas, nós somos especialistas nisso. No nosso tempo, e os irmãos que vão começar o estudo batismal, os irmãos vão ver, os catecúmenos, uma das coisas que todo batista tem que saber. O que é uma igreja batista? Ou o que é ser igreja? Né? Do que é formada a igreja? Todo batista tradicional sabe isso, decora e salteado. A igreja é um grupo de pessoas salvas, redimidas, com um propósito, tendo um fim. Né? Tudo isso é muito bonito, isso, né? Mas parece que na sequência é perdida essa essência. E parece que essa administração ela fica conturbada e muitas vezes mal esclarecida no nosso entendimento. Mas quando nós entendemos a ideia de Cristo e diz que a preservação da unidade do Espírito é uma responsabilidade minha e sua, parece que eu volto à minha adolescência no meu entendimento e eu estou, então, querendo que tudo seja conforme a minha vontade e do meu jeito. Mas eu não percebi que se Deus me chamou para esse lugar e a graça e o dom é dele, ele me colocou aqui com um objetivo só. Primeiro, em mansidão e humildade. E segundo, para que eu entenda que a minha vida está aqui para aperfeiçoamento dos santos, da igreja. E isso é de tal maneira que nós sempre temos que trazer à memória, não é um papel meu, do pastor, não é um papel da liderança, não é um papel do outro para mim, mas é sempre um
uma administração do eu para os outros. Eu tenho que ter esse entendimento. E eu, então, tenho que provar. E eu tenho que observar. Eu ontem fiz uma brincadeira com a minha filha, que ela... eu brinco muito com os filhos, sabe, irmãos? Ela acordou, assim, toda descabelada, né? Aí eu estava na mesa tomando café, ela veio, eu abracei ela. Filha, tu é a pessoa mais linda que eu vi hoje, antes que eu vá no espelho. Ela também fez isso, irmã, ela também riu, né? Mas é verdade. Parece, irmãos, que nós estamos sempre dispostos a fazer para os outros. Até que nós paramos para olhar para nós e dizer assim, mas para aí. Eu quero receber. E muitas vezes eu não tenho nada para dar. Eu preciso que prove o meu trabalho, a minha vida na igreja, a minha convicção, tudo aquilo que sou e passar pelo crivo da palavra. Se eu estou lutando para preservar a unidade e se eu tenho o dom e o meu dom, aquilo que Deus me chamou para fazer na igreja, eu estou fazendo. E o objetivo é o aperfeiçoamento da igreja. Depois, ele fala claramente, até que todos cheguemos à unidade da fé. Porque, irmão, se não tiver, não é a minha fé, não é o que eu creio, não é do meu jeito. A unidade da fé é em Cristo. Então, nós temos que sentar muitas vezes, irmãos, e chorar. Irmão, está tudo bem? Tá nada. Eu preciso dizer, irmão, não está, eu tenho um desacordo contigo, eu tenho um problema. Nós temos que decidir uma coisa. Irmãos, eu estou me sentindo mal com essa tua palavra, com essa tua colocação, com esse teu jeito, com essa tua vontade. Irmão, tu não está na igreja, a igreja não é um lugar que pode trazer prejuízo às pessoas, a igreja é um lugar que as pessoas são dioturnamente abençoadas com a graça. Não é que ela vai ganhar tudo, mas ela vai ter força para perder. Mas sabe o que ela vai perder? A sua razão, a sua vontade, o seu propósito, muitas vezes o seu egocentro. E ela vai, então, ser feliz em estar com o outro em unidade. Por quê? Porque ela sabe que essa é a vontade de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levado por todo vento de doutrina. Afinal de contas, como nós cremos? Qual é a nossa confissão doutrinária? Aonde está o meu entendimento? Porque eu fui no mercado e levei meus filhos, meus irmãos, quando a minha esposa queria carne, eles queriam chips. Quando ela queria arroz, eles queriam chocolate. Mas dá para entender. Muitas vezes a igreja se preocupa tanto com coisas e não entendeu que o dom é de Cristo e Ele colocou um em cada lugar para fazer a sua obra. Talvez eu esteja na obra pastoral e estou no lugar errado. E eu não tenho dom. Então o dom que eu faço é o dom da conversa, é o dom do papo. E talvez eu esteja no dom do discernimento, mas eu só tenho discernimento daquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que eu sei. E às vezes eu limitado, cheio de limites, eu penso que sou a sumidade. E eu quero dizer tudo de todos. E eu quero dizer todos de tudo. E eu então faço uma confusão. E daqui a pouco eu nem me preocupo mais com a unidade do Espírito. E daqui a pouco eu nem me preocupo mais que Deus me colocou na igreja para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja. E muitas vezes eu não entendo esse ponto de maneira clara. E muitos que andam ao meu redor não sabem mais nem em quem acreditar. Não sabem mais nem em quem crer. Daqui a pouco, se bobear, tem gente fazendo fezinha, tem gente batendo na madeira, daqui a pouco tem gente que já acha que o batismo é desse jeito, daquele jeito, daqui a pouco acha isso, acha aquilo, mas não entenderam, porque lá atrás não se lutou pela unidade do Espírito. E não se entendeu que o dom foi dado para o aperfeiçoamento da igreja. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Meus irmãos, isso aqui me revolta. Isso aqui é uma piada.
Vocês pensam que a Bíblia não tem piada? Tem piada, aqui é uma piada. Justa cooperação. Eu não quero mais. Justa cooperação. Eu ando tão sentido que eu não vou mais ajudar. Eu até nem sei o que é que eu faço mais na igreja. Nem sei se meu lugar é mais aqui. Justa cooperação. Meus irmãos, quando eu entendo a obra que eu estou, eu percebo que eu estou aqui com um objetivo. E Lucas capítulo 5, Cristo fala de uma coisa muito linda, que eu quando eu vejo aquilo, eu digo, esse é o meu Senhor, é esse que eu acredito mesmo. Quando estava entrando em Jerusalém, os judeus mandam avisar ele, mestre, te cuida. Olha, não pega esse cargo, só vai te incomodar. Falaram para Cristo lá, era uma igreja batista que tinha lá. Aí disseram para ele, olha, não assume, porque isso só vai te dar problema. Aí ele disse, mas vai ter eleição? Ele disse lá assim, disseram para ele, mestre, os judeus querem não entrar em Jerusalém, porque os judeus querem te pegar. O Herodes quer te pegar. E Cristo faz ali uma coisa muito importante. Ele não trata Herodes por Herodes. Ele chama Herodes de raposa. E tem uma conotação muito especial. Porque a raposa, ela é sinônimo de esperteza, de malícia, de jeito sagaz de pegar suas vítimas. Então, Cristo diz assim, diz para aquela raposa, que hoje eu vou estar onde? Amanhã eu vou estar onde? Eu vou estar na casa do meu pai, fazendo a vontade do meu pai. E aí depois ele diz assim, porque importa caminhar. Meu irmão e minha irmã, eu quero encerrar, porque estou me alongando, mas eu quero encerrar lendo Hebreus capítulo 5. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que te passa na tua cabeça. Eu não sei qual o conselho que tu recebeu, nem o que tu tens por certo na tua vida espiritual. Mas eu quero que tu, nessa manhã, marque potencialmente esses pontos. Primeiro, nós, como igreja do Senhor, temos em todos nós essa missão extraordinária, preservar a unidade da igreja. A unidade da igreja não é um encargo pastoral ou da liderança ou dos mais antigos, mas nós somos. E todos aqueles que frequentam e estão nesse lugar, ouçam e guardem isso no coração. O lugar que Deus colocou você foi aqui. E todas as raposas que aparecerem, seja elas quais forem, diga para essa raposa que domingo, após domingo, você vai estar aqui fazendo a vontade do Pai. E você, ao fazer isso, você estará preservando. E você vai orar e vai dizer, Espírito, qual é a minha parte nesse corpo? Será que eu tenho o chamado pastoral? Será que eu tenho o chamado ministerial? Será que eu sou professor? Será que eu vou ser mestre? Irmãos, o único cargo que não tem é o de incômodo. Eu vou estar aqui para incomodar. Esse não tem. Não tem na lista. Eu li todas as listas de dom. Esse não tem. Mas o dom que Deus dá para que eu possa ser alguém que ore, alguém que exorte, alguém que possa trabalhar na doação, alguém que possa cumprir toda a lista de dons que Paulo fala, em outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Então eu quero que Deus use, porque o meu objetivo é ser instrumento na mão de Deus para o dom e a graça que Ele me deu servir para aperfeiçoar a igreja. E a igreja, inundada com isso, ela vai se auxiliar, as juntas vai deixar de ser uma conversa de Bíblia e passa a ser uma conversa escrita no meu coração. Eu preciso cooperar, ajustar, para que juntos nós possamos fazer este corpo crescer. É o que o texto está dizendo. E aí vem Hebreus capítulo 5, que nos fala o seguinte, 5 a partir do verso 11.
E aqui eu falo para vocês que é o seguinte, a Associação Mundial dos Discípulos, há mais ou menos 20 anos atrás, ela recebeu um estudo muito bem feito que apontou que 6 meses é o tempo necessário para que uma pessoa aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e conheça todo o beabá da Bíblia, as coisas fundamentais, como novo nascimento, batismo, fé, essas coisas, 6 meses a pessoa já se torna maduro. Então, irmãos, eu penso que vá uma reflexão muito grande para todos nós, porque tem muitas pessoas com 20, com 30 anos de igreja e ainda continuam naquela classe, ainda precisando de um afago, de um colinho, de um tratamento infantil. Por isso, essa carta aos Hebreus diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e de difícil explicar, porquanto vos tornastes tardio em ouvir. Meus irmãos, eu não sei, e aí está uma vantagem para mim, eu não sei qual o convívio de cada um dos irmãos na igreja. Mas os irmãos estão fazendo, e eu participei de alguns, um estudo bíblico durante a semana. Irmãos, não há crescimento sem um bom leite e sem uma boa vitamina. Aquelas crianças lá atrás estão tudo calminha, mas eu acho que aconteceu alguma coisa ainda há pouco, e eles se alimentaram. Então, eles estão crescendo com saúde, integridade. Na vida espiritual, irmão, sem estudar a palavra de Deus, e sem orar, e sem ter um tempo de comunhão, nós jamais vamos alcançar a igreja perfeita e a estatura. Então nós precisamos, porque a multiforme graça de Deus é dada a conhecer até dos principados e potestades pela igreja. Então o meu convívio de igreja, o meu correlação com os meus irmãos da igreja vai fazer uma diferença enorme para nós nos ajustarmos, nos entendermos e para que a unidade seja alcançada. Então ele diz assim, o problema é que muitas vezes pessoas não têm essa vontade de vir para a igreja. Não tem esse ânimo de vir para a igreja. E aqui eu faço um parênteses, os irmãos não se ofendam, mas eu tenho uma menina na minha igreja, que aliás ela não é da minha igreja, mas ela é filha de um casal muito querido nosso da igreja, e ela quando veio, eles eram de longe, vieram morar em Criciúma, ela já é uma pessoa de 30 e poucos anos, e ela começou a ir na igreja. Mas, vindo de cidade grande, pegou uma e outra igreja grande que tem em Criciúma. Então, essa menina começou, um dia ia na minha igreja, outro dia, na outra igreja. Pastor, tem problema isso? Tem. Aí, eu conversando com ela, e ela, então, um dia ia na minha igreja, outro dia, na outra igreja. E ela começou essa rotina, e aí eu vi que não ela, talvez ela tinha entendimento e maturidade para isso, mas aqueles que a rodeavam começavam a ficar meio inquietos com isso. Quando Paulo escreve sobre os alimentos, ele diz claramente, se tu for em algum lugar e comer alguma carne sacrificada, não coma por causa da consciência. A consciência de quem? Do outro. Então, muitas vezes nós, como crianças, só olhamos para nossas atitudes, para o resultado daquilo que nós pensamos e achamos. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos olhar para o nosso irmão e ver o que ele está achando da minha atitude. E aí eu chamei aquela jovem, e eu a respeito, tenho um carinho muito grande por ela por causa disso. Eu cheguei para ela e falei o seguinte, disse, olha, na minha casa, quando a esposa fazia o alimento, nós não gostávamos que os nossos filhos fossem se alimentar no vizinho. Porque o vizinho não sabe da dieta, não sabe que tipo de alimento nós costumamos em casa, não sabe que tipo de comida, de tempero. Então, quando ela vai lá no vizinho, poxa, daqui a pouco ela começa a não gostar mais da comida que a mãe faz em casa. E aí ela começa, que é normal, diga-se de passagem, eu quero ir lá na vizinha almoçar. Já aconteceu com vocês isso? Isso é muito normal. E aí eu disse para essa menina, disse, então, outra coisa, como eu sei os nutrientes que eu tenho que dar para minhas ovelhas, para que elas sejam alimentadas, eu gostaria que tu entendesse uma coisa. Tu tens uma coisa para decidir, nós não vamos discutir. Imagina, irmã, discutir para ir à igreja. Só o que faltava. E eu perguntei para aquela moça, eu gostaria que tu respondesse para ti mesmo. Quem é o teu pastor?
E ela me olhou muito sério. Porque se sou eu, minha filha, não vai mais para lá, porque eu quero estar aqui, eu quero te dar a papinha certa, o ingrediente certo, na hora certa. Agora, se ela resolvesse, não, eu não sou ovelha, eu sou ovelha do outro pastor. Sabe o que é que eu disse? Então vai lá te alimentar com o teu pastor. Porque também eu, no lugar dele, não gosto que tu venha te alimentar aqui, porque quando tu está te alimentando aqui, o teu lugar lá, o que é que está acontecendo no lugar lá? Está vazio. Irmãos, aquela menina levou uns 2 meses para decidir. E decidiu. Foi para lá. Casou lá, é uma bênção lá. E é assim, meus irmãos. Não, eu não sou o dono, eu não sou o senhor, eu sou um servo. Mas quando Deus chamou para aqui, eu quero que a ministração do dom que ela recebeu seja dada aqui. Porque senão, está tudo errado. Porque Deus não me chamou para estar aqui. Talvez eu não saiba o meu lugar, mas Deus sabe. E eu, então, com o dom que Ele me deu, eu preciso entender isso. Mas tem muitas pessoas que passam a vida nessa situação. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas, tanto para discernir o bem, quanto para discernir o mal. Meu irmão, eu encerro dizendo para você o seguinte: vamos nos unir como igreja. Hoje, eu confesso a vocês, como secretário de evangelismo da igreja, um ano nós fizemos 18 batismos de estudos bíblicos que nós demos. Hoje nós vamos estar recebendo aqui 14 pessoas que querem entrar para a membresia da igreja. Eles não vão entrar aqui querendo ver uma igreja que não é unida, que não luta para preservar a unidade, uma igreja que não tem preocupação com o dom que recebeu para ministrar. Meu irmão e minha irmã, se Deus te deu um dom, por favor, o alimento sólido, Ele mostra através de uma vida de prática, de uma vida de trabalho, de uma vida de dedicação. Prática. A prática, eu estou na igreja trabalhando e mostrando com a minha vida que eu entendi a palavra, que Jesus Cristo é meu Senhor, e eu estou pronto para me submeter, porque eu sou o suporte do meu irmão. Eu não quero que ele seja como eu quero, mas eu quero eu e ele sermos um em Cristo Jesus. E quando eu entendo isso, o corpo vai recebendo, o corpo vai sendo nutrido, e aí nós podemos discernir, isso é de Deus? É de Deus. Porque a igreja, porque aqui, é de Deus. Porque isso, porque... É de Deus. Ou tem muitas coisas que nós ouvimos, porque outras pessoas, ou algumas pessoas sem entendimento, falam de coisas que não entendem. Mas se Deus te deu o dom, use. Mas não esqueça, as faculdades exercidas, elas só podem ser de alguém que está na fé, praticante, numa fé pautada em entendimento, numa fé alimentada com a palavra da justiça. Aí ele vai discernir e dizer assim, meus irmãos, que bênção que será o dia hoje. Por quê? Porque Deus está derramando da sua bênção sobre a vida da igreja. Igreja, vamos nos unir para preservar o vínculo do Espírito que nos une e que traz Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Baixe a sua cabeça. Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por essa manhã
E eu quero te pedir em nome de Cristo que cada um de meus irmãos que ouviu nessa manhã, que eles possam esquecer de mim, esquecer, ó Pai, dos exemplos que usei da minha vida, mas que possam guardar a Tua palavra e pela Tua palavra possam ser orientados para que juntos possamos trabalhar nessa obra que é Tua, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo. Amém.